Fala aí, gurizada, que é o professor Stephen Menezes do Instituto Êxito, e eu preparei aqui hoje a resolução de uma questãozinha de probabilidade que caiu na prova do Enem de 2021. Olha só, o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento um meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos. Para isso, ele decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para o jogo tornar o jogo mais atrativo e vem as alternativas. Bom, qual é a primeira informação importante que tem aqui na questão, no enunciado? O jogador tem 3 tentativas e ele tem um meio de chance de acertar em cada uma delas. O que eu quero trazer aqui para vocês, para orientar um pouquinho o nosso cálculo? Olha só, para o candidato pontuar em uma determinada rodada, ele tem que acertar pelo menos um dos 3 lançamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a única forma dele não pontuar é errando todos. Então, nós temos uma quantidade de eventos favoráveis maior do que a quantidade de eventos desfavoráveis ao candidato pontuar. Por quê? Porque para ele pontuar, ele pode acertar somente um lançamento, ele pode acertar 2 lançamentos ou ele pode acertar os 3 lançamentos. Isso vai gerar um total aí de 7 eventos favoráveis ao candidato pontuar, fazendo a permutação ali, né? Por exemplo, ele acertar a primeira e a segunda, a primeira e a última, as 3 juntas, enfim, nós temos um total de 7 eventos favoráveis, enquanto nós temos apenas um evento desfavorável, que é ele errando os 3 lançamentos. Por que eu estou falando isso? Porque para facilitar os nossos cálculos, a gente vai calcular a probabilidade do candidato errar todos os lançamentos. E depois que a gente tiver essa probabilidade, a gente consegue calcular a probabilidade de ele pontuar, tá? Então a gente calcula aqui a probabilidade de ele não pontuar para descobrir a probabilidade de ele pontuar. Como é que a gente vai calcular isso então? A probabilidade do candidato errar os 3 lançamentos vai ser 1 meio elevado na n. O que é o n? O n é a quantidade de lançamentos. Então, 1 meio elevado ao cubo, que vai ser 1 oitavo. A probabilidade do candidato não pontuar, ou seja, de ele errar todos os lançamentos, é de 1 oitavo, tá? Como é que funciona essa probabilidade aí? Só para relembrar para quem não está lembrando. A probabilidade de ele errar um lançamento, então, é 1 meio. Por quê? Porque a probabilidade de ele acertar é 1 meio, então a probabilidade de ele errar também é 1 meio. Então, eu faço 1 meio, probabilidade dele errar o primeiro lançamento, vezes 1 meio, que é a probabilidade dele errar o segundo lançamento, vezes 1 meio, que é a probabilidade de ele errar o terceiro lançamento, que vai gerar aí 1 oitavo de chance de ele errar os 3 lançamentos. É uma chance baixa, né? Em relação a ele pontuar, ele tem muito mais chance de pontuar do que de não pontuar. Então, a probabilidade do candidato não pontuar é de 1 oitavo e 7 oitavos dele pontuar, né? Por quê? Porque a soma das duas probabilidades aí tem que fechar 1. Então, 1 oitavo mais 7 oitavos é igual a 8 oitavos, que é 1. A questão pergunta, então, a quantidade mínima de dardos a serem disponibilizados para que a probabilidade de pontuação seja maior ou igual a 9 décimos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de erro, de não pontuação, tem que ser menor ou igual a 1 décimo, né? Porque se o total é 100%, então 9 décimos mais 1 décimo vai dar os 100%, vai dar os 10 décimos aí. Nesse caso, vamos utilizar a probabilidade de erro. Então, olha aqui, ó, a probabilidade de erro tem que ser menor ou igual a 1 décimo. Voltamos ali para a fórmula. Ó. Quando é que 1 meio elevado na n vai ser menor ou igual a 1 décimo? Lembrem, pessoal, que o n é a quantidade de lançamentos que o candidato vai ter. Então, o n é um número inteiro, né? O candidato não pode ter 2 lançamentos de meio, por exemplo. Ele tem que ter 2 lançamentos, ou 3 lançamentos, ou 4 lançamentos. Enfim, o n tem que ser um número inteiro e positivo, tá?
Então, olha só, como n é um número inteiro positivo, será igual a 4. Por que vai ser igual a 4? Porque dessa forma, a probabilidade de erro vai ser menor. No caso, não vai ser igual, né? Vai ser menor do que 1/10. Olha aqui, ó. 1 meio elevado a 4 vai ser igual a 1/16. 1/16 é menor ou igual a 1/10. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Curtam, compartilhem e um abraço.